Nunca imaginei que uma oração simples, sussurrada em meio ao barulho de uma lanchonete, pudesse transformar não apenas a vida de um homem, mas tocar o coração de todos que estavam presentes naquele dia. O que aconteceu naquela tarde mudou para sempre a forma como eu vejo o poder da fé e como Deus pode usar até mesmo uma garçonete de 18 anos para alcançar corações que parecem impenetráveis. Meu nome é Ana, e há 2 anos eu trabalho na lanchonete mais movimentada do centro da cidade. É um daqueles lugares onde executivos param para um café rápido entre reuniões, onde estudantes universitários passam horas estudando e onde pessoas comuns encontram um refúgio no meio da correria urbana. Mas havia uma pessoa que transformava completamente a atmosfera do lugar sempre que aparecia. Todos o conheciam apenas como o milionário. Ninguém sabia seu nome real, mas todo mundo sabia quem ele era. Alto, sempre vestido com ternos caríssimos, dirigindo carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Mas não era sua riqueza que nos impressionava, era seu temperamento explosivo que fazia todos tremerem quando ele chegava. Ele tinha o hábito de aparecer sempre às 3 da tarde, exatamente no horário mais movimentado. E toda vez era a mesma coisa, reclamava do atendimento, gritava com quem estivesse no caixa, humilhava funcionários na frente de outros clientes. Sua presença era como uma tempestade que varria toda a paz do ambiente. As pessoas literalmente saíam quando viam chegando, e nós, funcionários, fazíamos sorteio para ver quem teria a coragem de atendê-lo. Eu sempre observava aquela situação com o coração apertado. Não pela humilhação que passávamos, mas porque algo dentro de mim dizia que havia muito mais por trás daquela agressividade toda. Minha avó sempre me ensinou que pessoas que machucam os outros geralmente são pessoas que estão machucadas por dentro. E desde pequena, aprendi que a resposta para qualquer situação difícil sempre começava com uma oração. Todas as manhãs, antes de vir trabalhar, eu passava pelo menos meia hora em oração. Orava pelos meus colegas de trabalho, pelos clientes que iriam aparecer, pela minha família, e sim, também orava por ele. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo depois de vê-lo maltratar pessoas todos os dias, algo no meu coração me dizia para orar por aquele homem. Eu pedia a Deus para tocar o coração dele, para mostrar-lhe que havia um amor maior do que qualquer riqueza material. Se você está assistindo este vídeo, por favor, deixe um comentário dizendo de qual cidade, estado e que horas você está assistindo. Eu fico muito feliz em saber que essas histórias chegam até pessoas de lugares tão diferentes, e que Deus pode usar esse testemunho para tocar corações em qualquer lugar do Brasil. E se esta história está tocando seu coração, considere se inscrever no canal para receber mais relatos como este. Era uma terça-feira comum quando tudo mudou. O dia estava especialmente corrido, a lanchonete estava lotada, e eu já estava exausta do movimento. Foi quando olhei pela janela e o vi se aproximando. Mas desta vez era diferente. Ele estava visivelmente mais alterado do que o normal. Mesmo através do vidro eu podia ver que algo estava errado. Seu rosto estava vermelho, ele gesticulava sozinho enquanto caminhava, e pela primeira vez eu o vi usando o celular de forma desesperada, como se estivesse tentando resolver algo urgente. Quando ele entrou pela porta, o silêncio foi imediato. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no controle remoto da vida real. Conversas pararam no meio da frase, talheres foram colocados devagar nos pratos, até mesmo o som da máquina de café parecia ter diminuído. Todos sabiam o que estava vindo. Mas desta vez eu senti algo diferente no meu coração. Uma paz estranha tomou conta de mim, e uma voz suave, quase como um sussurro, ecoou na minha mente: ore por ele agora. Não era uma sugestão, era uma certeza absoluta de que Deus estava me pedindo para fazer algo que jamais havia feito antes. Ele se dirigiu diretamente ao balcão, onde minha colega Carla estava no caixa. Pobre Carla, eu podia ver suas mãos tremendo enquanto ele se aproximava. Antes mesmo de chegar até ela, ele já começou a gritar sobre o tempo de espera, sobre a qualidade do último pedido, sobre como aquele lugar era um desastre de estabelecimento. Sua voz ecoava por toda a lanchonete, e eu via pessoas literalmente encolhendo em suas cadeiras.
Foi nesse momento que senti uma coragem que jamais havia sentido antes. Meus pés se moveram quase sozinhos na direção dele. Passaram pela minha mente todos os versículos que minha avó me ensinou sobre não ter medo, sobre confiar em Deus em todas as circunstâncias. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, murmurei baixinho para mim mesma enquanto caminhava. Quando cheguei perto dele, meu coração estava disparado, mas minhas mãos estavam firmes. Ele continuava gritando com a Carla, apontando o dedo para ela e dizendo coisas que jamais deveria falar para outro ser humano. Foi então que fiz algo que surpreendeu até mesmo a mim. Toquei levemente em seu braço e disse, com a voz mais calma que consegui: Senhor, posso orar pelo Senhor? O silêncio que se fez naquele momento foi diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era apenas a ausência de som, era como se o tempo tivesse parado. Ele se virou para mim com uma expressão que misturava incredulidade, raiva e algo que eu não conseguia identificar. Seus olhos, que segundos antes estavam injetados de ira, de repente pareciam confusos, quase vulneráveis. Por um momento que pareceu uma eternidade, nós apenas nos olhamos. Eu podia sentir todos os olhares da lanchonete sobre nós dois. Algumas pessoas haviam parado de mastigar, outras seguravam a respiração. Minha colega Carla estava com os olhos arregalados, provavelmente pensando que eu havia enlouquecido completamente. Se você chegou até aqui, já percebeu que esta não é uma história comum. Se você está gostando, não esquece de dar aquele like no vídeo e de se inscrever no canal. Essas histórias reais de como Deus age em nossas vidas precisam ser compartilhadas, e sua inscrição ajuda muito mais pessoas a receberem essas mensagens de esperança. Ele não respondeu à minha pergunta imediatamente. Seus olhos me estudavam como se estivesse tentando entender se eu estava falando sério ou se aquilo era algum tipo de brincadeira. Mas eu mantive meu olhar firme e creio que ele viu sinceridade ali, porque depois de alguns segundos, ele apenas acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Fechei meus olhos ali mesmo, no meio da lanchonete, na frente de todas aquelas pessoas, e comecei a orar. Não foi uma oração elaborada ou cheia de palavras bonitas. Foi uma oração simples, vinda diretamente do coração. Pai Celestial, o Senhor conhece este homem muito melhor do que qualquer um de nós. O Senhor sabe das dores que ele carrega, dos medos que o afligem, das pressões que enfrenta todos os dias. Eu peço ao Senhor que toque o coração dele neste momento, que mostre a ele seu amor, que o acalme em meio a qualquer tempestade que esteja enfrentando. Em nome de Jesus, amém. Quando abri os olhos, me deparei com algo que jamais esquecerei. Este homem que há 2 anos eu via aterrorizando funcionários e clientes, que era conhecido por sua frieza e agressividade, estava com lágrimas descendo pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de emoção, eram lágrimas de alívio, como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros. Ele ficou alguns segundos parado, tentando se recompor, mas as lágrimas continuavam caindo. Toda a lanchonete observava em silêncio absoluto. Era como se estivéssemos presenciando um milagre em tempo real. Então ele fez algo que ninguém esperava: pediu desculpas. Primeiro para Carla, depois se virou para todos os presentes e pediu desculpas por todos os momentos em que havia sido grosseiro e desrespeitoso. Sua voz estava embargada quando ele me disse: obrigado. Não eram apenas palavras de agradecimento, era como se ele estivesse agradecendo por muito mais do que uma simples oração. Era como se estivesse agradecendo por alguém ter visto nele algo além da raiva, por alguém ter se importado o suficiente para interceder por ele. Ele se sentou em uma das mesas do fundo e, para surpresa de todos, ficou ali por mais de 1 hora. Não estava no celular gritando com alguém, não estava impaciente olhando o relógio. Ele apenas ficou ali, quieto, como se estivesse processando algo muito profundo. Foi quando percebi que várias pessoas na lanchonete também estavam emocionadas. Havia uma senhora idosa que estava claramente chorando, um casal de jovens que se abraçava como se tivessem presenciado algo sagrado, e até mesmo alguns funcionários estavam com os olhos úmidos. Quando ele finalmente se levantou para ir embora,
parou na minha frente novamente. Desta vez, seus olhos eram completamente diferentes. Havia uma suavidade ali que jamais imaginei ser possível. Ele me entregou um cartão e disse: se algum dia você precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. E antes de sair, acrescentou algo que me arrepiou: fazia anos que ninguém orava por mim. Gente, se você está assistindo este vídeo agora, me conta aqui nos comentários de que cidade e estado você é, e que horas está assistindo. É incrível como essas histórias conseguem atravessar o país e tocar corações em lugares tão diferentes. E não esquece de se inscrever no canal para receber mais testemunhos como este. Nos dias que se seguiram, ele continuou aparecendo na lanchonete, mas era uma pessoa completamente diferente. Cumprimentava todos os funcionários pelo nome, sempre pedia por favor e agradecia. Começou a deixar gorjetas generosas, não como forma de ostentar riqueza, mas como gesto genuíno de gratidão. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana depois daquele dia, que ele me contou sua história. Descobri que seu nome era Roberto, que ele havia perdido a esposa e o filho único em um acidente de carro 3 anos antes, e que desde então havia se tornado uma pessoa amargurada e cheia de raiva. A riqueza que todos viam era resultado de um trabalho obsessivo que ele usava para fugir da dor da perda. Ele me disse que naquele dia, antes de chegar à lanchonete, havia recebido uma ligação do médico confirmando que estava com uma úlcera grave causada pelo estresse e que, se não mudasse completamente seu estilo de vida, poderia ter complicações sérias. Foi por isso que ele estava mais alterado do que o normal. Quando você orou por mim, ele disse, foi como se uma luz tivesse se acendido num quarto que estava escuro há 3 anos. Eu não acredito em coincidências. Acredito que Deus usou você para me alcançar exatamente no momento em que eu mais precisava. A partir daquele dia, Roberto se tornou não apenas um cliente, mas um amigo. Ele começou a frequentar uma igreja, retomou contato com familiares que havia afastado, e até mesmo mudou a forma como conduzia seus negócios, tratando funcionários com mais humanidade. Alguns meses depois, ele me contou que havia criado um projeto social para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que haviam perdido entes queridos. É minha forma de honrar a memória da minha família, ele explicou, e de agradecer a Deus pela segunda chance que recebi através da sua oração. Essa experiência mudou completamente minha forma de ver as pessoas. Aprendi que por trás de cada comportamento agressivo, de cada palavra dura, de cada atitude que nos machuca, pode existir uma pessoa que está sofrendo profundamente e que só precisa sentir que alguém se importa com ela. O versículo que mais me marca desde aquele dia é Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entendi que Roberto não era meu inimigo, ele estava sendo atacado pelo verdadeiro inimigo, e Deus me usou como instrumento de libertação. Se você está curtindo este relato, não esquece de dar aquele like e de se inscrever no canal. Compartilha também com pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Às vezes uma história como esta pode ser exatamente o que alguém precisa para acreditar no poder transformador da oração. Hoje, 2 anos depois daquele dia, Roberto é uma das pessoas mais gentis que conheço. Ele se casou novamente com uma mulher maravilhosa que conheceu na igreja, e juntos eles lideram o projeto social que ajuda centenas de famílias. Sempre que nos encontramos, ele me lembra daquele momento e diz: você me ensinou que a oração é o idioma do amor, e que Deus sempre responde quando oramos com sinceridade. Essa história me ensinou que nunca devemos subestimar o poder de uma oração feita com fé. Não importa quão difícil seja a situação, quão endurecido pareça estar o coração de uma pessoa, ou quão impossível pareça a transformação, Deus pode usar qualquer um de nós, em qualquer momento, para tocar vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. Se você está passando por uma situação difícil com alguém, se há uma pessoa em sua vida que parece impossível de ser alcançada, eu te encorajo a fazer o que fiz naquele dia: ore.
Ore com sinceridade, ore com amor, ore acreditando que Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Lembro de outro versículo que minha avó sempre citava: a oração do justo pode muito em seus efeitos, de Tiago 5:16. Aquele dia na lanchonete foi a prova viva de que isso é verdade. Uma oração simples, feita por uma garçonete de 18 anos, foi usada por Deus para restaurar a vida de um homem e impactar dezenas de pessoas que presenciaram aquele momento. Antes de finalizar, quero deixar uma pergunta para reflexão: quantas vezes perdemos a oportunidade de ser instrumentos de Deus na vida de alguém porque julgamos pela aparência externa? Quantas pessoas ao nosso redor estão clamando silenciosamente por uma palavra de amor, por uma oração, por um gesto de carinho? Que esta história nos inspire a ver as pessoas com os olhos de Deus, a entender que todos nós carregamos dores e lutas invisíveis, e que uma atitude de amor pode ser a chave que Deus usa para abrir corações endurecidos. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com pessoas que precisam desta mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais histórias reais de como Deus age em nossas vidas. E principalmente, ore. Ore pelas pessoas difíceis da sua vida, ore pelos que parecem impossíveis de serem alcançados. Você pode ser o instrumento que Deus está esperando para transformar uma vida. Que Deus abençoe você abundantemente e que você nunca se esqueça: uma oração sincera pode mudar tudo. Até a próxima!